Pessoal, acabei de receber uma encomenda pelo motoboy. Quem fez essa compra pela internet não fui eu não, foi a minha filha. Mas então eu resolvi contar para vocês agora a história dos transportes no Brasil e no mundo. Mas vamos falar do Brasil, que é o que interessa. A história dos transportes começou assim. Primeiramente, os homens, seres humanos, entra a mulher no meio, faziam o transporte a pé. Depois, com muito sacrifício, domaram os cavalos. Laçava aqueles cavalos bravos, montava em cima, os cavalos pulavam, jogava os caras pro chão. Era aquela tragédia, sabe? Os caras quebravam perna, braço para domar aqueles cavalos. Aí começaram a levar alguma coisa a cavalo. Depois domaram os burros. Raça ruim que é burro. Para domar um burro, uma mula era difícil, mas os caras eram arrojados, domaram aquelas mulas e aí começaram a fazer o transporte com mula, que a mula ela aguenta mais, né? Tem mais força, anda o dia inteiro sem comer nada. Tem que dar uma aguinha de vez em quando. E aí surgiram os tropeiros. Gente, que homens. Eu falo homens porque naquele tempo não tinha tropeira. Bom, minto. Tinha uma ou outra tropeira. Tinha, mas 99% eram homens muito fortes, muito corajosos, que montavam nas suas mulas com aquelas broacas, né? Uns invólucros assim de couro. E eles levavam pólvora, levavam sal, roupa, agulhas, revólveres, espingarda, levavam para esse Brasil inteiro, para o sertão, né? E eles levavam mais era mula, né? As tropas, né, de tropeiros saíam lá da região de como é que chama o lugar lá? Taubaté, por ali assim, Botucatu, esqueci o nome. Bom, saiu do estado de São Paulo, aquelas tropas, e eles iam descendo, passavam aqui em Sengés, Jaguariaíva, passavam em Palmas, passavam em Castro, passavam em Ponta Grossa, passavam do lado de Curitiba, desciam, atravessavam o Rio Negro, e iam descendo. E era uma viagem de meses, né, até chegar no Rio Grande do Sul, Viamão. Era o ponto final, Viamão. Bom, e aí fundaram um monte de vilas, depois essas vilas viraram cidades. Ponta Grossa, Castro e Palmas eram algumas delas. Jaguariaíva, um monte de cidades acabaram virando vilas que acabaram virando cidades por culpa dos tropeiros. Era o transporte que tinha. Bom, aí depois surgiram as carroções, com 2 rodas, depois 4 rodas. Já foi uma maravilha, né? Já ia sentado, usava a própria carroça depois para levar um monte de mercadoria, dobrava a capacidade e dormia à noite ali. Já houve uma evolução. Depois a próxima evolução foi o trem a vapor, o Maria Fumaça. Beleza. Aí quando chegou o trem Maria Fumaça, o povo tinha até medo de ir na estação, porque soltava aquela fumaça, os caras saíam tudo correndo. Falavam que era coisa do demônio. Bom, aí com o passar do tempo, acostumaram com o trem a vapor. O meu avô só andava de trem a vapor. Meu avô era o tal de João Gasolina. Meu avô não podia ver um trem que já subia, ia passear para lá, para cá. Beleza. O avô da minha mulher, o senhor José Fortunato Chiarati, também gostava de um trem. Bom, trem Maria Fumaça. E aí o trem Maria Fumaça chegou aqui em Rolândia, chegou em Londrina, trouxe boi, trouxe semente, levou a produção nossa de café para o porto de Paranaguá, para o porto de Santos. E aí essa Maria Fumaça, nossa, foi uma beleza. Em cada estaçãozinha da Maria Fumaça também virou uma cidade.
São Martinho não tem trem. Ceboleiro, por exemplo, o Ceboleiro não era nada. Hoje é uma grande cidade, graças ao trem. E por aí afora, né? Tomazina não passa trem. Congonhas perto de Cornélio e por aí afora. E foi uma evolução. Depois aí veio o trem a diesel. Meu Deus do céu, quando chegou o trem a diesel, o povo também tinha até medo. O povo tinha até medo de ir lá na estação, porque o trem a diesel fazia um outro barulho, né? Aquelas turbinas. E aí, com o trem a diesel, aumentou o poder né, de transporte. Aí, ao invés de... no tempo da Miné Fumaça, eram 6 vagãozinhos, né? 6 vagãozinhos que... Chegava na subida, o trem Maria Fumaça tinha que parar para colocar a lenha na fogueira, tinha na fornalha, tinha que buscar a lenha, tinha que buscar água. Às vezes tinha que trazer de balde para encher aquele reservatório de vapor, né? Cabia só, acho que 3.000 litros, era difícil demais. Aí com o trem diesel, só abastecia no posto, né? Chegava no posto de gasolina, quanto que vai? Pode encher o tanque, 10.000 litros. E aí aquele trem a diesel, ao invés de puxar só 6 vagão, puxava 30, 40, 80. Hoje acho que transporta até mais de, sei lá, acho que 80 vagões, né? Hoje os trens aqui de Rolândia, que passam aqui, vem com duas locomotivas na frente, 2 atrás, e aquele monte de vagão. Você fica 5 minutos para ver o trem passar. Essa já foi uma outra evolução. Depois veio o avião. Primeiro o avião do Santos Dumont, que tinha que colocar um monte de gente para empurrar, para ele pegar no tranco. Aí o Santos Dumont inventou o avião, deu uma voltinha lá em Paris, daqui e ali assim. O primeiro avião, ele voou só 100 metros. 150 metros. E aí ele deu uma erguidinha assim, o vento jogou ele para cima, todo mundo jogou o chapéu para cima. Olha só, voou, mais pesado que o ar. Porque o Santos Dumont já tinha inventado o balão, né? E aí ele já tinha inventado o balão, já tinha contornado a Torre Eiffel com o balão, depois inventou o avião, 14 bis, depois veio os biplanos, depois veio os aviões a jato, os super aviões, o Búfalo, que transporta até um tanque de guerra. E assim, depois vieram os navios. Bom, teve a história também da jangada, né? Evolução do transporte. O homem também transportava alguma coisa de jangada, depois inventou a canoa, depois inventou o barco, depois inventou o barco a vela. Pensa bem, gente, que avanço que foi. Em 1500, Cabral, Colombo descobriu o Brasil, a América. Já pensou? Com aquelas caravelas movidas a vento. Isso foi também um avanço. Depois vieram os navios, né? Os transatlânticos. Veio o Titanic. Josie. Não vá, Josie. Como é que chamava a mocinha do Titanic? Josie. Não morra, Josie. E aí veio o Titanic, que afundou. Mas depois vieram outros bons, né, que não afundaram. E depois veio o Bob também. Depois veio o Bob. Depois veio o Beethoven. Bem, Beethoven. Depois veio o Beethoven. Papá, que papai quer? Que papá quer? Que papá quer? Quer papá? E aí depois vieram os navios transatlânticos. E hoje tem navios que transportam só containers. Você já viu? Uma vez um navio desse pegou uma tempestade, derrubou um monte de containers no mar. E aí o outro barco que veio atrás, viu aquele monte de container, achou que estava acabando o mundo. E depois vieram
os foguetes, né? Aí veio o Saturno V e evoluiu, acabou indo para a Lua. Também, depois que chegaram na Lua, viram que a Lua também é um monte de poeira branca. Falaram assim, Neil Armstrong. O Neil Armstrong falou para o Collins, Collins, o que nós viemos fazer aqui? Eles pulando assim, ó. O que nós viemos fazer aqui, Collins? Aí o Collins falou assim, sei lá, Armstrong, só tem areia, poeira branca? Só tem poeira branca, Collins? E aí, desistiram, aí virou carne de vaca, ó. Virou carne de vaca porque hoje, se for para ir na Lua, vai ver o quê? Poeira branca. E todo mundo pulando assim. E agora nós estamos para ir para Marte. É a próxima evolução dos transportes, né? Vamos para Marte. Já estão pesquisando aí. Nós vamos ter que dormir 8 meses na espaçonave. Mas também está fácil, né? Com tantas drogas que tem, né? Tem cara que já vive drogado o dia inteiro. Vou mandar esses drogados lá para Marte. Vão ficar dormindo 8 meses, drogados. E aí, quando chegar lá em Marte, aquele calor, né? Mas aí também, por isso que nós já temos os ar-condicionados, né? Já chega lá em Marte, aí o Armstrong chega pro Collins e fala, Collins, que calor insuportável, liga o ar-condicionado. Já está ligado o Armstrong. Então diminui a temperatura, põe aí pelo menos 20 graus. É o que eu estou tentando, Collins, mas eu acho que vamos derreter. Armstrong, vamos derreter aqui em Marte. Então tá assim, vai ser o próximo passo. Você se habilita a fazer o próximo passo das aventuras dos transportes rumo a Marte? Bom, mas o que eu queria dizer para vocês é que hoje os motoboys estão fazendo a diferença. Hoje, 50% das entregas das lojas pela internet são feitas pelos motoboys. Então, esse vídeo aqui é para homenagear os motoboys de todo o Brasil que estão, nessa época de pandemia, estão fazendo a diferença, estão transportando rapidamente. Inclusive, tem gente que já nem está com saudade mais dos correios, né? Os motoboys estão entregando rapidamente, em prazo de 2, 3 dias, mercadorias até lá no meio do Amazonas. Outro dia eu vi um filme, chegou um motoboy lá, no meio da floresta, tirou a poeira do rosto assim, falou assim, perguntou para o índio, onde que é Rurópolis? Está longe, hein, meu amigo? O que você veio fazer aqui? Eu vim trazer essa encomenda. Pô, de longe assim? Pois então, mais 150 quilômetros, mas olha, a estrada está intransitável. O Bolsonaro está asfaltando, mas demora um pouco.